principais objetivos da lei, de uma forma a tornar um pouco mais claro a nossa conversa. Tá? Então, um dos principais objetivos que eu poderia destacar aqui seria garantir a privacidade, entendeu? Dos dados, através de práticas de segurança da informação, a forma como esse dado é armazenado, a transparência também. Por exemplo, acabou essa coisa, deixa eu me expressar de uma maneira melhor, não, essa prática da empresa exigir vários dados dos seus clientes ou dos seus colaboradores, sem que a pessoa saiba o que a empresa vai fazer com esses dados. Entendeu? Então, é muito importante que todos tenham a ciência disso, que os dados pessoais são muito importantes e a empresa não pode fazer o uso dela sem que o titular tenha consciência e ciência de tudo que pode acontecer. Tá? Então, a empresa tem que garantir o direito da privacidade dos dados, não é aquela coisa ali de compartilhar dados. Isso aí é extremamente vedado quando é feito de uma maneira criminosa. Tá? Mais para frente, nós vamos tratar desses pontos. Tá? Então, vamos lá. Avançando um pouco o nosso tema ali, como se adequar à LGPD. Então, vamos destacar aqui algo que realmente eu reputo como muito importante, Michel, que está bem claro na lei, que são os princípios. Então, você me convidou aqui para falar da parte legal, você vai falar da parte técnica. Então, eu gostaria de destacar já inicialmente, está tudo certo, não viu? Não, tá, ok. Não, está tudo certo. Os princípios. Na lei, nós podemos ver claramente 11 princípios em relação ao tratamento e à coleta de dados. Iniciando pelo princípio da boa-fé. Tá? Então, acabou aquela história da empresa colher o dado e usar da forma que quiser. Ou melhor, explicando, colher o dado dizendo que vai fazer determinado tratamento para uma determinada finalidade, mas, vamos dizer assim, secretamente usa para outra finalidade. Isso acabou. Então, a boa-fé é algo essencial no momento da coleta e do tratamento de dados. Princípio da finalidade. Tá? Mesma coisa, vocês vão perceber que esses 11 princípios, eles basicamente falam de tópicos muito semelhantes. Tá? Finalidade. Então, a coleta precisa ter uma finalidade específica. Isso também decorre do princípio da boa-fé. Então, vai pegar o seu endereço, tem que ter um motivo para pegar o endereço, por exemplo, do Michel. Nem todo tratamento de dados precisa do endereço do Michel. Tá? Necessidade também, vocês vão perceber que decorre da boa-fé, da finalidade e da necessidade. A empresa só pode colher dados necessários para o determinado tratamento. Então, também acabou aquela coisa de preencher um questionário volumoso, sem você perceber que para a empresa executar determinada ação precisa daquele dado. Tá? Adequação, mesma coisa, decorre da boa-fé, da finalidade, da necessidade. Então, o dado colhido ele tem que estar adequado àquela necessidade. Outro princípio, o princípio da transparência. Tá? Então, o titular dos dados precisa saber o que a empresa vai fazer com aqueles dados. Não discriminação. Michel, esse dado é muito importante. Então, a empresa, lógico, nós aqui falamos de empresa, né? Só que é importante que todo mundo saiba que existe a possibilidade da LGPD ser aplicada à pessoa individual, caso essa pessoa colha dados com uma finalidade econômica. Então, enquanto a LGPD não disciplina aquele ponto que nós tratamos logo no começo ali, da necessidade de você nomear um encarregado. Então, por exemplo, eu sou um advogado, então vamos imaginar que eu tivesse um escritório pequeno, tivesse, sei lá, 50 clientes, então, por eu tratar dados desses clientes, eu preciso, com base na lei da LGPD, se adequar
a tudo que está escrito ali, ainda que eu não seja uma sociedade empresária, entendeu? Isso aí vale para todas as pessoas que colham dados com viés econômico. Aqui, só para ficar mais simples, nós vamos tratar mais do empresário. Para ficar mais simples, mas saibam vocês que a LGPD pode ser aplicada também para pessoas individuais e também para o governo, mas aqui nós não vamos tratar em relação a isso, né, só para ficar mais simples a nossa conversa. Então, não discriminação. Então, Michel, os dados não podem ser colhidos com o viés de discriminar os titulares dos dados. Prevenção, muito importante também, que antes da colheita do dado e do tratamento, o empresário ou o encarregado, ou até mesmo depois, em outro encontro, nós vamos tratar também da pessoa do processador, saiba exatamente o que vai fazer com o dado. Então, por isso, aí vem a parte técnica que o Michel vai abordar depois. Então, é muito importante para se adequar à LGPD que antes do tratamento, antes da coleta dos dados, o empresário já tenha mapeado, e aí vai o gancho para você depois, Michel, o que fazer com esses dados. Então, não é assim, o dado aparece por acidente. Então, os processos precisam ficar muito bem claros. É preciso ter uma forma devida e adequada para que esses dados entrem na empresa, saiba todo o caminho dos dados dentro da empresa e sempre buscar uma atitude preventiva. Então, o empresário precisa saber, vou precisar contratar um sistema de firewall, um software, elementos ligados à segurança da informação, vou precisar instalar uma câmera de segurança onde tem o meu arquivo. Alguns empresários ainda preferem o meio físico, não há problema nenhum, e vamos falar um pouco sobre isso, Michel. A LGPD também se aplica para meio físico, não só o meio virtual. Eu vejo muitas pessoas preocupadas, aquela coisa, mas eu guardo tudo na nuvem, então só nessa situação. Não. Se você tem arquivo físico, você tem que tomar medidas preventivas para preservar essas informações. Isso é um tema muito complexo e vamos abordar na sequência. Então, temos ali o princípio da prevenção, o princípio da segurança, estão relacionados. Outro princípio importantíssimo também, Michel, é a qualidade dos dados. Tá? Então, o que quer dizer a qualidade dos dados? É preciso ter um respeito e garantia que os dados colhidos sejam fidedignos. Tá? Então, por isso que é sempre importante a atualização desses dados e aquela preocupação que isso corresponda com a situação real dos dados em relação ao titular. Outro princípio que provavelmente as pessoas ainda não perceberam, mas isso vai se tornar muito comum, que é o livre acesso. Tá, Michel? Então, as empresas vão precisar disponibilizar para os titulares dos dados. Aí, lembrando, não estamos falando só dos clientes, sim, dos colaboradores, terceiros, prestadores de serviço, que eventualmente queiram saber quais dados a empresa trata. Essa informação precisa ser disponível para o titular, entendeu? Então, isso aí, com certeza, nos próximos meses, nos próximos anos, vai se tornar muito relevante. Tá? Aqui também temos ali o nosso último princípio, que é o de prestação de contas, que é demonstrar todo o processo. Só uma pergunta nesse anterior, desculpa, porque... Só um segundo, Michel, que deu uma interferência no meu microfone, eu vou precisar reiniciar. Foi? Acho que foi. Falei alguma coisa aí. Consegue me ouvir? E aí? Foi? Eu estou sem o microfone, você consegue me ouvir? Consigo. Você está me ouvindo? Tô. Tá. Vamos sem o microfone. Vamos lá, diga. Só para a gente fazer essa recapitulação e ficar mais fácil na edição depois. Falamos aqui sobre os 11 princípios. Tá? Ficou
uma questão ali interessante, Michel? Diga. Ficou, até você falou um negócio que eu acho legal você ressaltar, né? Que às vezes a empresa ela não trata direto com uma pessoa física, ela faz parte de uma cadeia, entendeu? Então a empresa é de uma cadeia logística. Você tem alguém que vende a televisão, que vai terceirizar o estoque com uma pessoa que terceiriza a entrega com um terceiro. Só que os dados do titular, e é importante destacar isso, que é o titular que é dono, é proprietário dos dados, às vezes ele não fez acordo direto com a empresa de logística, mas a empresa de logística recebeu os dados dele. Então, assim, de repente você pode explicar melhor para a gente, Thiago. Eu sou o titular de um dado e meu serviço foi terceirizado. Eu pedi para entregarem um computador na minha casa. Eu tenho o direito de pedir esses dados não só para a empresa com quem eu fechei o contrato, mas quem recebeu esses dados e tratou esses dados em toda essa cadeia estou falando de uma distribuição física, mas pode ser um outro tipo de serviço, você tem vários serviços com terceiros aí, pode ser até um serviço que não tem entrega física de nada, entendeu? Sem dúvida, Michel, sem dúvida, Michel. E isso aí é muito importante que você falou, porque dentro da nossa LGPD nós temos a figura do controlador dos dados, do processador e do encarregado, que seria o que nós aqui no Brasil chamamos de DPO, e, evidente, o titular dos dados. Então, é preciso saber, dentro de cada possibilidade, quem é o controlador e quem é o processador. Então, basicamente, o controlador é quem determina da forma como os dados serão tratados, provavelmente por um processador. Tá? Isso aí, dentro das responsabilidades que a lei prevê, o risco, com certeza, ele é proporcional a cada um deles. Só que a pergunta específica que você disse, que você acabou de fazer, questão da logística, lógico, às vezes você, Michel, você contratou um serviço de uma empresa, mas eventualmente parte ou todo aquele serviço foi executado por outro. Então, é muito importante que o empresário tenha mapeado dentro da sua empresa exatamente o que vai acontecer antes, durante e depois que esses dados do Michel entrem na sua empresa e a forma como o serviço será executado. Então, os contratos dentro de cada sociedade empresarial precisam estar bem estabelecidos justamente por conta disso. Às vezes, o empresário, nesse exemplo que você falou ali, da logística, às vezes vai precisar contratar um terceiro para determinado elemento dentro da sua exploração da atividade empresarial. Então, é preciso que tenha um contrato pré-definido, justamente exigindo que a outra empresa se adeque à LGPD e como que vai funcionar na prática. Então, como um exemplo simples, lógico que às vezes a gente poderia tornar isso mais complexo e talvez não seja o objetivo desse nosso encontro. Tá? Então, precisa ficar bem claro o seguinte: você, Michel, você deu os seus dados para a empresa X. Tá? Então, o que essa empresa vai fazer depois, isso talvez fuja ao seu controle, porém a empresa precisa obedecer à LGPD. Então, se por qualquer motivo essa empresa, que é o controlador do dado, precisou contratar uma outra empresa para processar esses dados, o que os titulares, no caso do você, Michel, precisam saber que o controlador vai determinar a forma e como esse processador vai utilizar os seus dados. Tá? Então, vai ficar bem definido, através de contrato, o que essa terceira empresa vai poder fazer com os dados do Michel. Você perguntou de quem que você poderia exigir. Tá? Então, dificilmente, numa relação dessa, você, Michel, saberia da existência de uma terceira empresa. Tá? Então, você pode exigir da empresa que você contratou quais dados
seus ela tem na sua base, de que forma são tratados e qual é o caminho percorrido. Até porque, dessa forma, Michel, você vai poder verificar se teve algum desvio de conduta no caminho. Vamos um exemplo hipotético. Você contratou uma empresa X, essa empresa, por qualquer questão, necessitou da contratação de um processador desses dados, e esse processador veio a desempenhar uma conduta fora do escopo daquele contrato e acabou prejudicando você, Michel. Entendeu? Então, sei lá, você contratou com uma empresa de logística e você percebeu que, de alguma forma, depois dessa contratação, várias empresas passaram a assediar você, oferecendo produtos, oferecendo serviços. Vamos falar do português correto aqui, enchendo a sua paciência, entendeu? Coisa que você não concordou com isso. Tá? Então, uma recomendação seria você encaminhar um pedido para a empresa que você contratou, falar, olha, quais dados vocês meus têm na sua base e de que forma você está tratando, porque estou recebendo várias ligações e eu desconfio que tem alguma coisa errada. E aí, a figura do encarregado dessa empresa vai ter que detalhar qual que é o caminho desse dado e ver quais empresas fizeram parte do tratamento dessa informação até que você recebesse aquele serviço que você contratou inicialmente. Então, basicamente é isso. Sei que falei demais, talvez tenha complicado muitas pessoas, mas a chave para entender isso que você falou é entender quem é o controlador, quem é o processador dos dados em cada caso concreto. Então, um meio para você verificar isso é através do princípio da publicidade. Então, aconteceu alguma situação fora do normal, que você se sentiu violado, se sentiu, eventualmente, assediado, você entra em contato com a empresa, e se você não tem ciência se foi exatamente aquela empresa, você entra em contato com várias empresas que você sabe que você tratou dados e fala, olha, quais dados você tem e o que vocês estão fazendo com as minhas informações. Se a empresa não responder, você tem todo o direito de fazer uma reclamação na ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e eles vão investigar essa possível violação dos seus dados.